Agromanhã. Oferecimento Santander. O que a gente pode fazer por você hoje? Bom dia para você, 7 horas em ponto, pelo horário de Brasília. Hoje é dia 28 de dezembro de 2022. Vamos então aos destaques desta edição. Já estamos terminando este ano de 2022. Vamos aos destaques desta edição do Agromanhã, que traz as principais informações do agronegócio no Brasil e no mundo. Olha só, a Conab eleva a estimativa para a produção e moagem de cana-de-açúcar. A fabricação de açúcar e etanol também vai aumentar no ciclo 22-23. A agenda verde no Brasil ganha destaque no cenário internacional e deve impulsionar o crédito rural em 2023. Lula deve anunciar até amanhã a lista completa dos ministros do próximo governo. Simone Tebet aceitou comandar o Ministério do Planejamento. Enquanto isso, segue a expectativa para o anúncio do novo ministro da Agricultura. O mais cotado até agora é o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso. A pedido do governo eleito, gestão Jair Bolsonaro não vai mais prorrogar a isenção de impostos sobre combustíveis. Vamos então a conferir nessa edição as principais informações a partir de agora. A gente começa esta edição do Agromanhã destacando as propostas do novo governo que pretendem fazer uma reforma tributária unificando impostos da União, dos estados e dos municípios. Duas propostas estão mais avançadas no Congresso. O agronegócio espera que os projetos não impactem negativamente o setor. Uma das principais preocupações do agronegócio brasileiro é a reforma tributária. Isso porque as propostas que tramitam no Congresso e no Senado Federal seriam capazes de diminuir a competitividade do país frente aos principais concorrentes internacionais. E com o novo governo prestes a tomar posse, há uma expectativa de que a reforma de fato seja feita. A reforma tributária é mais importante ainda, porque ela traz equilíbrio na competição. É importante a gente modernizar e os empresários, investidores internacionais possam entrar com investimento com uma lei que seja mais claro, menos burocracia e mais eficiente do ponto de vista de fazer os tributos serem pagos de forma correta. As propostas com alterações no sistema tributário estão em discussão no Congresso Nacional, com relativo avanço, e unificam a incidência de impostos em todos os níveis da federação. A PEC 45, que cria o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, deve ter uma transição de 10 anos, sem redução da carga tributária. O IBS reúne os impostos federais PIS, COFINS e IPI, o ICMS estadual e o ISS municipal. Já a PEC 110 também simplifica os tributos e cria um modelo dual de imposto de valor agregado, o IVA dividido em dois. O IVA federal, que unifica o IPI, PIS e COFINS, e o IVA subnacional, que juntaria impostos arrecadados por estados e municípios como o ICMS e o ISS. Para os especialistas, as propostas geram impactos em diversas cadeias produtivas. Ambas as PECs, elas vão ter muito problema para passarem no Congresso Nacional. Há muitos interesses envolvidos. Ambas as discussões terminariam com... Ambas as reformas terminariam com muitas discussões tributárias hoje existentes, seja de bitributação, seja de guerra fiscal, seja de guerra entre estados e municípios, porque hoje em dia muitos intangíveis, muitos serviços estão sendo tributados pelos estados e a carga tributária sobre o consumo do ICMS tem caído cada vez menos, então corre-se o risco de mais para frente os estados também terem uma queda na arrecadação. Isso poderia incentivar, fomentar a continuidade dessas reformas, mas ao mesmo tempo estamos falando de 26 estados, mais o Distrito Federal, cerca de 5.600 municípios, todos eles com interesses muito conflitantes em regra. Antes das eleições, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil enviou aos candidatos à presidência da República as necessidades do setor.
Nesse documento, nós também mostramos a necessidade de fazer uma reforma tributária, uma reforma simples. Reforma tributária não significa que, por simplesmente, fazer mais impostos, ou mais aumentar determinados impostos. Nós queremos a simplicidade, simplificar esses impostos e ser justo, porque nesse momento em que o mundo todo está num verdadeiro combate de cada um querendo produzir com menos custos e a exportação nossa ser taxada de impostos, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não se exporta impostos, se exporta produto. O documento destaca alguns pontos como manter a carga tributária global, eventuais deslocamentos de carga entre os setores econômicos devem ser compensados com a revisão de tributos incidentes sobre outras bases. Cria alíquotas diferenciadas para produtos básicos à população, a exemplo de outros países que se utilizam do modelo do IVA, a partir do qual alimentos, medicamentos e serviços básicos não são tributados com a alíquota padrão e exclui pessoas físicas do tributo. Garante que as faixas da tabela progressiva do imposto de renda sejam atualizadas anualmente pelo índice da inflação. Cobra um único imposto seletivo sobre produtos que prejudicam as pessoas ou o meio ambiente, como cigarros e automóveis. O agro é um conjunto também de população que vive sob o domínio da política. Então, nós precisamos ter essas reformas todas para poder ter um Brasil moderno e competitivo. A grande preocupação dos produtores é com a perda de incentivos fiscais e o aumento dos custos de produção. O setor tem sido beneficiado com incentivos fiscais dos impostos e com a nova proposta, isso deixaria de existir. No Paraná, por exemplo, os custos devem saltar de 15% para 17% no caso dos fertilizantes. Para os fungicidas, o salto é de 14% para 16%. Em Sorriso, no Mato Grosso, o custo de produção geral deve chegar a 19%. Ele tem que ser mais simplificado, mais reto, mais fácil. E é isso que a gente está propondo e esperando que aconteça. E acho que o governo, principalmente o ministro Haddad, tem essa percepção e tem essa vontade de fazer essa reforma tributária, e o Congresso Nacional também tem essa vontade, principalmente o deputado presidente, que deverá ser o novo presidente da Câmara, Arthur Lira, que tem essa sensibilidade também, e o próprio Pacheco. E a Agenda Verde do Brasil ganhou destaque no cenário internacional e não será diferente nos próximos anos. O setor de crédito rural acompanha essa tendência com a expectativa de atrair mais dinheiro de fora. O setor agropecuário está otimista com os investimentos estrangeiros, impulsionados por programas que estão em conformidade com as boas práticas ambientais dentro e fora da porteira. O dinheiro internacional vai ser cada vez mais presente aqui na nossa economia, no nosso agronegócio. O governo ele já criou um ambiente institucional que privilegia, né, a entrada de recursos estrangeiros, porém, eles são muito preocupados lá fora com a questão ESG. Né? Então, a gente precisa provar e demonstrar as questões socioambientais para esses investidores, além de, obviamente, né, uma tradução correta do risco de crédito, né, das operações onde eles estão investindo, mas de fato, sim, a gente vai ver uma tendência agora de mais dinheiro privado, internacional, entrando no Brasil, privilegiando produtores e empresas que já têm um selo ESG, né, e já tenham melhores práticas socioambientais. Atualmente, existem várias opções de crédito que seguem essa pauta ambiental, mas que precisam efetivamente saírem do papel. Essa advogada alerta para a necessidade de implementar pontos específicos na Lei do Agro. Eu acredito que a gente precisa tirar algumas coisas da Lei do Agro do papel, né, como Fundo Garantidor Solidário, Patrimônio Rural em Afetação, e melhorar essa CPR verde com essas novas cédulas que a gente está estruturando, né? Por quê? Porque a gente precisa facilitar. A Lei do Agro foi muito importante, mas muitas coisas ainda ficaram paradas, e é isso que a gente precisa trazer, porque tem muito investidor querendo investir no agro, só que a gente precisa tornar esse ambiente seguro juridicamente, né? Tanto na concessão do crédito quanto na recuperação. Então, acho que 2023 vai ser pautado nisso. A mudança de comando do país também preocupa o setor de crédito agrícola, principalmente no que se refere à segurança jurídica. O grande ponto prejudicial é qualquer deslize
no quesito de segurança jurídica, impactar aqueles que concedem um crédito e assumem esse risco. Porque você pôs um ponto final para aqueles que estão dando crédito para começar a tirar o pé, é o suficiente para diminuir o agro e temos um grande risco de colapso quando a gente fala em produção de alimentos. Então, essa é a maior preocupação, manter esse ritmo de plantio e fazer com que a gente chegue lá na frente pagando por isso dentro do mínimo de segurança que a gente espere. O futuro é incerto, mas a engrenagem do agronegócio segue movimentando a economia. Para acompanhar esse crescimento, o setor tem investido pesado na inteligência artificial para tornar ágil a liberação do crédito. Volney é produtor rural e presidente de um banco destinado ao agronegócio. Em 2022, viu a carteira de crédito da instituição atingir 124 milhões de reais de janeiro a outubro. Ele acredita que esse crescimento deve-se à política de mais crédito, menos burocracia e investimento em tecnologia. Machine learning, inteligência artificial, para que essas operações a gente consiga liberá-las num prazo máximo de 6 a 7 dias. Ou seja, sem a tecnologia, nós não teríamos essa rapidez e mais, com a mesma assertividade, com a mesma segurança que nós fazíamos manualmente, graças ao advento dessas tecnologias que nós estamos trazendo para dentro da empresa, nós conseguimos, como eu disse, liberar essas operações no máximo em uma semana. Produzir mais é preciso. Afinal, em 2022, o mundo atingiu a marca de 8 bilhões de habitantes. Com mais gente para alimentar, o Brasil necessita aumentar a produção para garantir segurança alimentar e energética global. Kieran Gertland lidera uma rede global de fundos de capital de risco dos Estados Unidos, com vários investimentos na América Latina em startups. Ele acredita que o Brasil e a agricultura tropical devem marcar uma mudança nos investimentos. Primeiro focar no parte capital, fintechs, né, para o agro. E depois, por consequência, ele vai produzir produtores mais eficientes, mais avançados em termos de uso de tecnologia e eficiência. E isso é muito importante aqui no Brasil, porque país tropical, né, tem muito pressão, né, de praga, de doença, de seca. Então, quanto mais tecnologia usa, melhor a eficiência desses produtores. É isso aí, 7 horas e 12 minutos pelo horário de Brasília. Nós vamos direto para a nossa conexão com o Band News TV. O Cássio já está chamando a gente direto do estúdio. Vamos então acompanhar o Cássio chamando a gente direto do estúdio do Band News TV para a nossa conexão tripla AgroMais Terra Viva e AgroMais. Pedro Costa, você está sozinho hoje, muito bom dia para você. O que você traz para a gente de destaque? Oi, Cássio, bom dia para você, bom dia, assinante do Band News. Pois é, vamos começar então essa conexão de hoje trazendo informações sobre o setor de cana-de-açúcar, porque o terceiro levantamento da safra 22-23, divulgado pela Conab, traz aí uma estimativa de produção de 598 milhões e 300 mil toneladas, um crescimento de 4,4% sobre o segundo levantamento anunciado em agosto. Nós temos mais informações porque o acréscimo foi motivado por ajustes na área colhida e produtividade obtida, principalmente no estado de São Paulo, o maior produtor de cana-de-açúcar do território. De acordo com o levantamento, a área da colheita também foi ajustada em cerca de 2,2% em relação aos dados apurados anteriormente, alcançando algo em torno de 8 milhões e 300 mil hectares. A produtividade nacional está estimada em 72 quilos por hectare, quase 4% superior à obtida na temporada 21-22. Da cana, a gente vai falar agora sobre proteína animal, porque a competitividade da carne de frango cresceu frente às proteínas concorrentes. Vamos acompanhar, então, mais informações.
A carne de frango vem registrando desvalorização em dezembro, enquanto as carnes bovina e suína apresentam altas. Considerando-se as médias de novembro e da parcial de dezembro, dados do CPEA mostram que, até o dia 21 de dezembro, o quilo do frango inteiro resfriado, negociado no atacado da Grande São Paulo, está R$ 3,71 mais barato do que o da carcaça especial suína, sendo esta diferença 14,3% maior que a registrada no mês anterior. Em relação à carcaça casada bovina, o quilo do frango está R$ 12,60 mais barato, aumento de 1,9% em comparação à diferença registrada em novembro. Vamos falar agora de frutas. Santa Catarina deve gerar até 90 milhões de reais com vendas de maracujá. De acordo com a Ipagre, a atividade é fonte de renda para pelo menos 900 famílias no estado. Vamos acompanhar. A região é a terceira maior produtora de maracujá do Brasil, atrás apenas do Ceará e da Bahia. A colheita em Santa Catarina já iniciou e vai até o final de junho. Só no sul do estado tem quase 2.000 hectares de pomares da fruta. E apesar das condições climáticas, frio e chuva, a produtividade deve ficar dentro da média histórica, em torno de 30 a 40 toneladas por hectare. Agora, em dezembro, a colheita será menor com relação à safra anterior, mas mesmo assim, o produtor de maracujá vai receber um preço melhor pela fruta. Falta pouco para a posse do novo presidente. A gente termina a nossa conexão com a expectativa por anúncio do novo ministro da Agricultura. Com o nome mais cotado até agora do senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve divulgar até amanhã os escolhidos para os ministérios da Agricultura, para o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca. No total, ainda falta anunciar os nomes que vão ocupar 16 ministérios. Cássios e assinantes, são essas informações desta quarta-feira, meio de semana, mas amanhã a gente volta com outras informações do nosso setor agropecuário. Tenham todos um excelente e produtivo dia e até mais. Combinado, obrigado Pedro. Então a gente volta a conversar mais sobre os assuntos do Brasil Agro na nossa conexão com o Agro Manhã. Perfeito, até amanhã. A gente continua aqui no nosso Agro Manhã porque, a pedido do governo eleito, a gestão Jair Bolsonaro não vai mais prorrogar a isenção do PIS e sobre o COFINS de combustíveis. O repórter Alex Guzmão tem mais informações lá de Brasília. Vamos então falar com ele. Olá, Alex, bom dia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, sugeriu prorrogar a isenção do PIS/COFINS sobre combustíveis e gás de cozinha por mais 30 dias. O sucessor dele, Fernando Haddad, ficou de consultar o presidente eleito e a posição de Lula foi contrária. Nesta terça-feira, o futuro ministro da Fazenda formalizou o pedido para que a isenção não seja prorrogada. O Ministério da Economia ainda não deu uma posição. Se essa medida não for mantida, diesel, gasolina e também o gás de cozinha poderão ter aumento já nos primeiros dias do mês de janeiro, início do governo Lula. A futura equipe quer pensar melhor numa solução e possivelmente substituir essa fórmula por um fundo que possa amenizar possíveis futuros aumentos, tanto dos combustíveis quanto do gás de cozinha. Noticiário internacional: na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez anunciou a redução de impostos e ajuda aos mais pobres. O imposto de alimentos básicos tiveram a alíquota do imposto sobre o valor agregado, reduzida de 4% para 0%. E por 6 meses. Entre os produtos com o IVA reduzido estão pão, leite, queijo, frutas, legumes e cereais. O governo daquele país anunciou ainda uma ajuda de €200 para mais de 4 milhões de famílias com rendas iguais ou inferiores a €27.000. Estão proibidos até o final do ano que vem aumentos de mais de 2% nos aluguéis comerciais. Também houve redução da eletricidade e também do gás. E chegou a 64 o número de mortos por causa da nevasca do século nos Estados Unidos.
Só na cidade de Buffalo, no estado de Nova York, foram 28 mortes. Várias regiões estão isoladas por causa do acúmulo de neve. A onda de frio extremo ainda causou uma série de cancelamentos de voos pelo país. Só ontem, quase 3.000 viagens foram suspensas, deixando aeroportos lotados. Segundo informações do site norte-americano AgeDale, as 2 últimas semanas registraram recordes de frios e também nevascas. No estado de Dakota do Sul, fazendas estão com máquinas paradas e as indústrias frigoríficas já paralisaram as atividades. A gente continua falando do noticiário internacional, pressionado pela população e também pelo impacto na economia. O governo da China derrubou a última medida drástica para conter o avanço da Covid-19 no país. Quem traz as informações é o correspondente Felipe Quilem. A partir de 8 de janeiro, quem chegar na China não precisará mais fazer quarentena. Um teste PCR negativo até 48 horas antes da viagem seguirá obrigatório. Isso significa que a China não só voltará a se abrir ao mundo, como também permitirá que seus cidadãos viajem a outros países e retornem sem grandes problemas. O anúncio do governo desencadeou uma corrida por voos. A procura por passagens aéreas aumentou 7 vezes. A nova determinação entra em vigor 2 semanas antes do Ano Novo Lunar, considerado a maior migração do mundo, já que é tradição viajar não só em território chinês, como também para fora do país. A comunidade internacional está bastante preocupada com a disseminação sem freio do coronavírus na China. O medo é que com milhões de chineses viajem também muitos vírus. E assim como já aconteceu antes na pandemia, quando há um grande número de novos contaminados, a chance de aparecer uma nova variante aumenta consideravelmente. Japão e Índia já afirmaram que pessoas vindas da China só entrarão nos territórios com teste negativo de Covid. O fim da quarentena chinesa acontece em meio à disparada nas contaminações e com um apagão nos dados do governo. Desde domingo, Pequim parou de divulgar os números diários de novos casos e mortes. Segundo o governo, os boletins serão divulgados apenas uma vez por mês. Enquanto isso, imagens de hospitais lotados são um alerta ao planeta. Um estudo britânico estima que o país asiático tem 1 milhão de novos casos por dia. Nos últimos meses, o governo de Xi Jinping derrubou outras ações anti-Covid, como lockdowns e testes obrigatórios, após manifestações contra a política de Pequim. As restrições também causaram um grave prejuízo à economia local, impactando cadeias de suprimentos em todo o mundo. 7h21. Para você que está conectado com a gente, continue, porque daqui a pouquinho a gente traz mais informações para vocês no Agromanhã. Daqui a pouquinho você vai ver que o governo de transição reforça a segurança para a posse do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. E ainda nesta edição, a Emater do DF leva fossas ecológicas até os produtores rurais. Em instantes, aqui no seu Agromanhã. Já estamos de volta com a Agromanhã, com transmissão simultânea nos canais Terra Viva e Agromais e também pela internet. Agora 7h26. Para você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos ao segundo giro de notícias desta edição. Futuro ministro da Justiça diz que a equipe de Lula vai pedir para o STF suspender porte de arma no Distrito Federal nos próximos dias. Flávio Dino afirma que a ideia é adicionar uma camada a mais de segurança à posse presidencial. Projeto piloto Fazenda Pantaneira auxilia produtores do bioma Pantanal de Mato Grosso a desenvolverem economicamente e também de forma sustentável. Ministério da Agricultura estabelece o padrão de identidade e qualidade da aguardente e da cachaça. Selo lançado pela Embrapa valoriza a produção de mulheres indígenas. O Rio Grande do Sul altera as regras para notificação e tratamento de casos de piolho em ovinos. E em Santa Catarina, deve gerar até 90 milhões de reais com vendas de maracujá nos últimos 4 anos, e o agronegócio exportou produtos para mais de 200 novos mercados. E além disso, parceria entre Banco Mundial e Banco do Brasil vai oferecer opções mais fáceis para conduzir, ou melhor, reduzir a pegada de carbono.
Começamos esta edição, este bloco, falando sobre política. 2 futuros ministros de Lula se reuniram com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Em pauta, a segurança do presidente eleito e do público na cerimônia de posse deste domingo. Quase tudo pronto, grama sendo aparada, palcos, área destinada aos apoiadores. Cerca de 300 mil pessoas são esperadas em Brasília na posse de Lula. O esquema de segurança é a principal preocupação das autoridades. Hoje, Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, recebeu Flávio Dino, futuro ministro da Justiça, e José Múcio, que vai assumir a defesa. Segundo o governador, mais de 40 barracas de apoiadores de Jair Bolsonaro, que não aceitam o resultado das eleições, já foram retiradas da porta do quartel-general do Exército. Ibanez disse que há um compromisso do Comando Militar do Planalto de liberar totalmente a área até o dia 1º. A gente aguarda novas operações até o dia da posse para que a gente possa desmobilizar todo esse pessoal que está aí. A gente tem consciência de que os movimentos, o Exército vem cuidando disso diariamente. Isso tem trazido um ambiente de mais tranquilidade ali na área do QG do Exército. E a gente espera continuar nessa parceria, não só para esse momento da posse, mas também para os próximos 4 anos. A Secretaria de Segurança Pública do DF garantiu força máxima do efetivo da PM para domingo. Cerca de 2.000 soldados e agentes, mais 750 policiais federais vão agir no monitoramento e revista do público em pelo menos 2 cordões de isolamento ao longo da esplanada. Na Praça dos Três Poderes, a segurança também será reforçada. Segundo a equipe responsável pela posse de Lula, o cronograma inicial está mantido, incluindo o desfile de carro ao lado da primeira-dama pela esplanada dos ministérios. A dúvida é se será no Rolls-Royce presidencial, que é conversível, ou se será no veículo coberto, blindado, uma espécie de papamóvel. Flávio Dino disse que a decisão será tomada em cima da hora, no dia da posse. Os 2 cenários estarão disponíveis no dia, até por fatores climáticos. Como as senhoras e senhores testemunham, todos os dias tem chovido em Brasília. Então, há outros fatores, além de, obviamente, segurança, de modo que o presidente da República terá à sua disposição as 2 alternativas. E essa decisão vai ser tomada no momento. O futuro ministro da Justiça também afirmou que vai pedir ao Supremo que suspenda o porte de arma no Distrito Federal nos próximos dias. A senadora Simone Tebet, do MDB, aceitou o convite para comandar o Ministério do Planejamento. A lista completa de ministros deve ser anunciada por Lula até amanhã. A decisão de Simone Tebet de apoiar Lula no segundo turno foi mais rápida que a definição do destino dela no próximo governo. Hoje, o futuro ministro das Relações Institucionais confirmou que a senadora aceitou assumir o planejamento. O presidente Lula considerou o Ministério do Planejamento pela importância que tem, pelo papel que tem importante de acompanhamento das ações do governo, de participar do comitê gestor de programas prioritários do governo que são coordenados pela Casa Civil, considerou que a senadora Simone Tebet é um nome adequado para isso, fez o convite e já recebeu uma sinalização positiva por parte dela. Segundo interlocutores, Tebet ficou satisfeita com esse desfecho. Havia dúvidas se o ministro da Fazenda não seria um obstáculo, mas Fernando Haddad deu sinal verde à indicação, apesar de ter defendido que o cargo fosse ocupado por um ex-governador. Além de organizar o orçamento e traçar metas, a futura ministra fará parte de conselhos de programas como Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Tebet vai fazer parte também do Comitê de Gestão do PPI, programa que toca concessões e privatizações. Mas o presidente eleito já adiantou que nenhuma estatal será vendida. Resolvida a questão em torno da senadora, Lula segue nas negociações para finalizar a equipe ministerial. Nesses entendimentos, é possível que o MDB fique com 3 cargos, uma vez que Tebet é considerada pelo partido como sendo da cota pessoal do presidente. Além do planejamento, a legenda deve ficar com transportes e cidades. Também falta acomodar o PSD de Gilberto Kassab e União Brasil, além de partidos como PDT, Solidariedade, PV e Avante. A expectativa é que o anúncio da equipe completa seja feito até quinta.
No setor militar, ficou definido que o comandante do Exército vai passar o cargo ao sucessor, Júlio César Arruda, ainda nesta semana. Ele assume como interino e será efetivado depois da posse. A ideia é evitar um vácuo de poder na corporação. Na aeronáutica, a passagem de comando será no dia 2 e a Marinha ainda não definiu uma data. Nós tomaremos posse às 3 horas da tarde. De meia-noite às 3 horas da tarde, alguém tem que assumir a responsabilidade. Os comandados serão os mesmos. Eu estarei na transmissão. No dia 30, às 10h30, o general Freire vai sair e vai entregar interinamente a quem vai comandar definitivamente 12 horas depois. Então, uma coisa absolutamente tranquila, sem o menor problema, não há viés político, não há viés de intranquilidade. A gente volta a falar da questão de segurança em relação ao dia da posse. Depois de uma nova suspeita, a Polícia Militar do Distrito Federal descartou a implantação de uma bomba em Brasília. O foco das investigações foi em uma mochila jogada no setor hoteleiro norte. A polícia usou um robô e agentes da Força Tática do BOPE para analisar o caso. Essa foi a 5ª ocorrência do tipo em 3 dias, às vésperas da cerimônia de posse do presidente eleito Lula. No sábado, um empresário confessou ter ajudado a plantar um artefato explosivo numa área de acesso do Aeroporto Internacional de Brasília. Outro suspeito identificado está foragido. O governador Ibanez Rocha já disse que todas as forças de segurança vão trabalhar junto com o governo federal para assegurar o evento em 1º de janeiro de 2023, que transcorra tudo de uma forma pacífica. Em outra frente, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que vai pedir ao Supremo Tribunal Federal que determine a suspensão do porte de arma de fogo no Distrito Federal até o dia 2 de janeiro de 2023, conforme a gente já noticiou aqui no início deste bloco. Faltam poucos dias para Luiz Inácio Lula da Silva assumir o 3º mandato frente à presidência da República. E na coluna desta semana, o ex-ministro Aldo Rebelo analisa essa nova configuração política nacional que tem a missão de superar os desafios e unir um país polarizado, com paz e desenvolvimento. O próximo dia 1º de janeiro não será apenas o primeiro dia do ano novo, será também o primeiro dia do novo governo que foi eleito em meio a um país dividido. É possível eleger um governo em um país dividido. Talvez seja difícil governar o país dividido. E mais difícil ainda, enfrentar os desafios, superar as dificuldades e as adversidades de um país dividido. Portanto, o que o Brasil precisa para o ano que se anuncia é de união e de paz. União dos brasileiros e paz para que os brasileiros possam enfrentar e superar as adversidades, para que o Brasil possa retomar o crescimento da economia, sem o que não há solução para nenhum dos nossos graves problemas, para que possamos reduzir as desigualdades que voltaram a crescer em nosso país, para que possamos continuar na democracia que estamos construindo com muito sacrifício. União e paz é exatamente a necessidade para o Brasil recuperar a sua capacidade de enfrentar e superar os seus desafios. Essa é uma responsabilidade de todos, mas é principalmente uma responsabilidade dos governantes. Portanto, que o governo eleito saiba interpretar essa necessidade superior do Brasil. Que ele seja capaz de unir os brasileiros. Que ele seja capaz de reduzir as contradições e os conflitos e não fabricá-las. Que ele seja capaz, portanto, de oferecer ao Brasil uma perspectiva de paz, com desenvolvimento, que é o que os brasileiros esperam e precisam para o ano que se avizinha.
E neste domingo, o canal AgroMais faz uma intensa cobertura da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Nossas equipes de reportagem estarão na esplanada dos ministérios, no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto, acompanhando toda a movimentação para você não perder nada. Nossos especialistas vão debater ao vivo as últimas informações relacionadas à política, ao agronegócio e o que muda no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023. A cobertura começa a partir de 1h30 da tarde. E logo após a primeira edição do Agronotícias, com uma cobertura completa da posse. Você não pode perder no canal AgroMais. Vamos falar agora sobre o Judiciário. O Supremo Tribunal Federal está prestes a fazer 2 mudanças importantes. A primeira é restringir as decisões individuais, as chamadas decisões monocráticas. A outra é definir um prazo máximo de 90 dias para os pedidos de vistas dos processos. Vamos acompanhar. A reforma do regimento interno do STF foi apresentada pela presidente do tribunal, Rosa Weber, para os ministros. Agora, os julgamentos suspensos por pedidos de vista serão retomados pelo plenário no prazo máximo de 90 dias. A decisão foi bem recebida nos meios político e jurídico e também vista como um movimento interno de autocontenção. O ministro Gilmar Mendes publicou no Twitter que a reforma do regimento interno do STF é um grande marco da presidência da ministra Rosa Weber. Marco Aurélio Mello, ministro aposentado do tribunal, também parabenizou as inovações que valorizam o princípio do colegiado. Antes, os pedidos de vista, que significa mais tempo para o ministro analisar casos, podiam ficar indefinidamente esperando a liberação para serem julgados. Era tanto tempo que no meio jurídico costumava se chamar perdidos de vista. A mudança também restringe as chamadas decisões monocráticas tomadas individualmente por um dos ministros. Agora, todo o colegiado precisa aprovar a decisão de forma imediata, preferencialmente pelo plenário virtual. A medida já adotada na gestão do ministro Luiz Fux é uma tentativa do Supremo de dar força à votação do coletivo na Corte. As novas medidas serão publicadas no Diário da Justiça em janeiro de 2023 e os juízes terão um prazo de 90 dias úteis para se adequar ao regimento. E o governo federal editou uma medida provisória que altera o prazo para adesão do PRA, o Programa de Regularização Ambiental, por proprietários de imóveis rurais. Quem traz todos os detalhes dessa mudança do PRA é o repórter Felipe Barcelos. Bom, as mudanças já estão publicadas no Diário Oficial da União. Na prática, uma medida provisória altera, então, o prazo para que produtores rurais se inscrevam no Programa de Regularização Ambiental, também conhecido como PRA. Segundo o texto, a partir de agora, o órgão ambiental precisa convocar o produtor e só após essa data, o agricultor terá, então, até 6 meses para responder ou assinar o termo de compromisso ao PRA e solicitar a inscrição no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Pelo Código Florestal, a inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para adesão em qualquer programa de regularização ambiental que podem ser instituídos pela União, pelos estados ou pelo Distrito Federal. Antes da medida provisória, a Lei 13.887 de 2019 dava prazo de até 2 anos para a solicitação de inscrição no CAR, criado em 2012 para recolher informações detalhadas sobre o uso que se faz das terras no Brasil e amparar programas de recuperação do meio ambiente em áreas de proteção permanente, as APPs, e nas reservas legais. Alguns parlamentares e autoridades do setor já se manifestaram sobre essa novidade. Para a deputada federal e ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, a prorrogação vai dar garantia jurídica e auxiliar os produtores rurais na regularização. O presidente da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Sérgio Souza, também foi nessa linha e destacou a necessidade de dar segurança jurídica e a importância da alteração do prazo. Para ele, a medida vai facilitar para todos e os pequenos produtores saem ainda mais confiantes com essa mudança. Até mesmo o ministro da Agricultura e ex-presidente da FPA, Marcos Montes, falou sobre o assunto e disse acreditar que a prorrogação vai dar condição para os produtores aderirem ao PRA. Segundo ele, é necessário que mecanismos sejam criados
para auxiliar o produtor, seja para adesão ao programa, seja para que o Código Florestal tenha seus mecanismos implementados. Bom, por se tratar então de uma medida provisória, a norma entra em vigor imediatamente, mas precisará ser confirmada pelos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Valeu, Felipe. E a Emater realizou um mutirão agroflorestal em São Sebastião, que fica a 30 quilômetros de Brasília. Os produtores familiares da região participaram desta ação e a gente mostra os detalhes para vocês. Primeiro, a parte teórica. A equipe da Emater do Distrito Federal explica aos produtores rurais os conceitos básicos sobre o sistema agroflorestal e quais serão as atividades do dia. Já em campo, o solo recebe todo o preparo para o plantio de sementes e mudas frutíferas da região. Nessa agrofloresta aqui, estamos plantando a mexerica, o pocã, o limão, vamos plantar a jabuticaba, né, que eu já comprei as mudas, e entre as linhas vamos plantar mandioca, abacaxi. O trabalho é colaborativo. Agricultores vizinhos da Dona Tânia ajudam no plantio e, de quebra, aprendem com a Emater o passo a passo do cultivo e as regras que precisam ser seguidas para fazer do espaço uma agrofloresta. Na prática, o que acontece aqui na propriedade da Dona Tânia é o Mutirão Agroflorestal, um projeto idealizado pelo escritório da Emater de São Sebastião, aqui no Distrito Federal, e que vai beneficiar dezenas de produtores rurais do assentamento 1º de Julho. A Emater está orientando aqui o passo a passo da implantação do sistema agroflorestal. Então, desde o preparo do solo, quais são os adubos, qual a combinação das plantas, né? Como é que ela deve se comportar ao longo do tempo, para que ela realmente tenha êxito. Assim que chegou ao conhecimento dos agricultores, o projeto foi visto com desconfiança. O trabalho de educação e conscientização foi essencial para desmistificar algumas questões. Esse projeto, quando chegou pra gente, a gente achou que era no início uma besteira, plantar um monte de trem misturado e tal. Só que a gente foi participando junto com a Emater de vários cursos, várias visitas, e a gente vai identificando e vendo que é um outro meio de renda, e é um outro meio que você não vai estar no sol, você vai estar na sombra, né, na chuva. Então, assim, o produtor vai ter mais uma forma dele poder produzir num espaço menor e ter uma produção bem maior do que a que eles vêm tendo quando é uma produção, como a gente fala, separada, né? A Dona Tânia foi a primeira beneficiada pelo projeto com a implementação partindo do zero, desde o preparo do solo. Ela vai focar no plantio de citros e a expectativa dela e da Emater é que em breve o sistema traga bons resultados. Rendimento bom, né? Porque nessa agrofloresta eu espero ter resultados, bons resultados, né? Então, é isso que eu espero. É bom para a natureza e é bom para você. Bom para a natureza e para mim também, né? Ela vai conseguir começar a colher a partir de 40 dias, porque nós colocamos aí plantas de ciclo bastante rápidos e ciclos médios, ciclos longos. Então, a partir de 40 dias, ela já começa a ter as primeiras colheitas aí, que é alface, né? Que são as coisas de ciclo mais curto. E agora, as mulheres indígenas que são produtoras rurais em Roraima contam com um incentivo a mais. A Embrapa e a Associação dos Agricultores Familiares Indígenas do Jabuti lançaram e distribuíram o selo Produzido por Mulheres Indígenas. A primeira distribuição de selos ocorreu em novembro e deve continuar nos próximos meses. A intenção dos organizadores é promover os produtos feitos por mulheres indígenas que trabalham no meio rural de Roraima. Ele traz aí benefícios comerciais, além de fortalecer a autonomia dessas produtoras. E já foram entregues aí 10 mil selos. Muito bacana a iniciativa, né? E olha só que outra iniciativa interessante. A Emater DF leva até produtores rurais que não têm acesso ao saneamento básico um sistema de fossas ecológicas. Vamos acompanhar na reportagem. Sem acesso a saneamento básico, durante 10 anos essa fossa recebeu o esgoto produzido na casa da produtora rural Tânia Aparecida, em São Sebastião, no Distrito Federal. Antes eu tinha a fossa negra, né? A água do banheiro, da pia do banheiro, do ralo, ia tudo para a fossa negra. Da pia da cozinha escorria um cano
por uma moita de cana que eu tenho ali, né? Mas desde a semana passada, as coisas mudaram por aqui. Um novo sistema autônomo de esgoto doméstico foi instalado ao lado de casa. Agora, a água que a dona Tânia utiliza para lavar a louça, por exemplo, cai direto em um reservatório. Os resíduos produzidos no banheiro em outro. Então, os efluentes que chegam do sistema da casa, eles vão cair dentro desse compartimento que vai funcionar como um biodigestor, né? Todo o resíduo que entrar aqui dentro, ele vai sofrer um processo de decomposição. Os micro-organismos, as bactérias presentes no material vão ser responsáveis por todo esse processo de degradação, fazendo com que a água saia aqui um efluente limpo, que pode ser descartado no solo de maneira natural sem causar nenhum impacto. Os gases vão ser eliminados aqui por cima, passando por um sistema de filtragem. E o resíduo da matéria orgânica, da parte mais sólida, vai ser transformado em um lodo que pode ser de tempo em tempos removido do sistema para garantir o funcionamento e usado, desde que tratado de maneira correta, como um composto para adubação. O sistema instalado aqui na propriedade da dona Tânia faz parte do programa de saneamento rural promovido pela Emater do Distrito Federal. Assim como ela, outros 20 produtores rurais aqui da região serão beneficiados nessa etapa de instalações. Segundo a Emater, a instalação das fossas ecológicas melhora a qualidade de vida de quem vive no campo e traz sustentabilidade à propriedade. Normalmente na área rural a gente cava o que existe mais comum é cavar um buraco, uma fossa negra e jogar tudo lá dentro. Isso vai contaminando o meio ambiente, então quando a gente entra com um sistema de saneamento adequado, apropriado, como a gente está fazendo aqui, a gente está trazendo também um benefício ambiental, né? E quando a gente vai para o viés da produção, a gente também garante com que tudo que seja produzido aqui dentro tenha uma segurança alimentar muito maior. Uma segurança, por quê? Porque é um produto, uma folhosa, ovos, como a gente tem aqui na propriedade, que não vão ter contato com esse tipo de resíduo. Então, os benefícios, eles são realmente, assim, muito grandes, tanto para os produtores quanto para a cidade, que vai ter a garantia de receber um alimento seguro e com qualidade. Desde 2020, o programa já instalou 306 sistemas similares ao da dona Tânia em toda a área rural da capital do país, tendo beneficiado mais de 1.500 agricultores e moradores do campo. Depois de selecionados os locais, as execuções das obras duram cerca de 2 dias. Foi rápido, sim. Eles abriram um buraco na quarta-feira, não, na terça-feira de manhã, aí quando foi na quinta-feira eles já construíram, já montaram, já deixaram tudo pronto. E está tudo funcionando? Está tudo funcionando. O sistema, ele é um sistema simples, com pouca manutenção, um sistema fácil tanto de instalar quanto de manter, né? Mas o grande gargalo, o grande limitante para a gente conseguir colocar isso nas propriedades, expandir o saneamento na área rural, é conseguir disponibilidade de recurso, né? Um sistema desse custa em torno aí de 9 a 10 mil reais e muitas vezes o produtor não consegue ter o recurso para comprar. O Giliardi é vizinho da dona Tânia e também receberá o sistema na propriedade nos próximos dias. Ele até já sabe onde vai instalar os equipamentos. O objetivo dele é tornar a produção sustentável e ajudar os vizinhos que ainda não foram contemplados a receberem o sistema no futuro. O projeto na Emater, a gente participa muito de reuniões na Emater, né? E aí a gente tivemos o conhecimento desse projeto e a gente fomos trabalhando para ver a forma de trazer para a nossa comunidade. E graças a Deus, com muitos trabalhos e muitas conversas, a gente conseguimos trazer para implantar aqui junto com a Emater. É um projeto muito bom. A gente ainda não consegue contemplar todas as famílias do assentamento, né? Mas futuramente a gente vamos trabalhar junto com a Emater para trazer para todo mundo, porque é um projeto muito bom, um projeto bacana, um projeto sustentável, um projeto que vai poder utilizar a água e os resíduos no futuro para a gente poder fazer uma adubação nas próprias plantas e o solo não vai ser mais um solo, como se diz, poluente, né? A gente não pode ficar com medo de plantar mais na sua terra, porque o solo a gente vai saber que ele não está mais sendo poluído. É uma boa ação, sinônimo de sustentabilidade. 7h51, vamos para mais um intervalo. Na volta, você vai ver fortes chuvas seguem causando estragos em diversas regiões do Brasil.
E ainda o projeto de sustentabilidade da Embrapa será ampliado e vai atender 75 propriedades rurais. Daqui a pouco a gente mostra esses e outros detalhes em instantes. Já estamos de volta com Agromanhã, com transmissão simultânea nos canais Terra Viva e AgroMais. 7h56, para você que chegou agora, bem-vindo, bem-vinda. Vamos ao nosso último giro de notícias desta edição. Secretaria de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul publica uma nova medida para controlar, erradicar e prevenir doenças que possam comprometer o rebanho de ovinos na região. Lula deve anunciar até amanhã a lista completa de ministros do próximo governo. Simone Tebet aceitou comandar o Ministério do Planejamento e segue a expectativa para anúncio do novo ministro da Agricultura. O nome mais cotado até agora é o senador Carlos Fávaro, do PSD do Mato Grosso. Chuvas deixam regiões em Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, além de outros estados do país em situação de risco. Só em Minas, mais de 100 municípios decretaram situação de emergência. Baixo volume de água no Lago Guaíba, em Porto Alegre, preocupa a Prefeitura pelo risco de desabastecimento e impactos negativos da estiagem no agronegócio. Famílias do município de Palmeirândia, no Maranhão, receberam informações sobre saúde e realizaram consultas e exames preventivos contra o câncer de próstata e de colo do útero. Tudo de forma gratuita pelo Programa de Saúde do Homem e da Mulher Rural do Senar, em parceria com a Federação de Agricultura e Pecuária do Estado, além do Sindicato Rural e Prefeitura da cidade. Onde foi realizada a ação de saúde ficou lotado. Todos interessados em saber mais sobre prevenção, 100 homens e 100 mulheres do povoado Santa Eulália, no município de Palmeirândia, foram atendidos. As ações acontecem em 2 pontos e têm como foco prioritário a educação em saúde. E tudo isso com o intuito de promover o controle de fatores de riscos que afetam diretamente a saúde do homem e da mulher rural. Além das palestras, teve vacinação, aferição de pressão arterial, atendimento psicológico e exames preventivos. Os homens fizeram o PSA, que detecta precocemente o câncer de próstata, e consulta com o urologista. É muito bom para ajudar a gente, às vezes a gente não tem condição, e esse exame do PSA é muito bom para a gente fazer o homem. Se vier novamente, você faz? Com certeza, absoluto. Fiz um exame de próstata. Deu tudo certo? É, tudo normal. A gente falou que assim, o doutor falou que tá bom, né? Então o senhor pode ir para o campo trabalhar normal? Normal. As mulheres realizaram o exame de Papa Nicolau para a prevenção de câncer do colo do útero. E é muito bom, porque através do preventivo, aí a pessoa pode saber se tem alguma inflamação, algum problema de câncer de colo do útero, e aí para logo prevenindo, para ir logo curando. A gente fica assim, muito feliz em saber que nós estamos trazendo essa oportunidade das pessoas da zona rural, dos agricultores, das comunidades rurais, buscarem a sua saúde. Ter o atendimento pertinho de casa e de graça facilitou demais a vida dos produtores e trabalhadores rurais e suas famílias. Eu creio que todas as mulheres que estão aqui estão felizes por isso. Se essa ação não tivesse chegado na comunidade, como é que você faria para fazer uma prevenção como essa? Teria que fazer particular, né? Teria que fazer, eu já tinha até ido procurar, mas quando eu soube que ia fazer essa associação, eu preferi vir para cá. A gente nem sempre tem dinheiro para ir na cidade fazer essas consultas, esses exames, né, que é caro. E aí com o Senar, bom demais. O programa Saúde do Homem e da Mulher Rural do Senar é realizado por todo o país. E em cada região os serviços são adaptados à realidade da comunidade local. Hoje aqui nós temos inclusive saúde bucal, que em alguns lugares nós ainda não temos essa diversidade. O que a gente aposta na parceria com as prefeituras é que o Senar estando aqui, oportunizando o acesso,
tudo que tem disponível no Sistema Único de Saúde possa ser ofertado hoje aqui para essa população, que é um direito à saúde, um direito de todos. Então nós, do Senar, trazemos a informação, a educação em saúde. No Maranhão, as ações de saúde e de bem-estar para a comunidade já atendem mais de 200 municípios. Nós atuamos nos 217 municípios e a prioridade é para as áreas onde são mais carentes, as áreas do meio rural, os povoados onde tem um sindicato mais atuante. E aí, aqui, por exemplo, na região da Baixada, nós fizemos já em vários municípios, em vários povoados, aqui mesmo, nós fizemos já em 2 povoados esse ano. E quem disse que beleza não tem a ver com saúde? Estar bem consigo mesmo faz com que a gente se cuide mais e melhor. Por isso, esse serviço também foi oferecido. Eu gosto de arrumar meu cabelo, tá vendo? E eu sou uma velha, sabe como é? Vaidosa. Mudando de assunto, em Minas Gerais, mais de 100 cidades estão em situação de emergência por causa das chuvas. As buscas pelo adolescente de 12 anos, que desapareceu após um deslizamento de um barranco em Antônio Dias, no Vale do Rio Doce, chegaram ao 3º dia. 2 tias do garoto, de 51 e 54 anos, e uma jovem de 18, morreram na tragédia, que aconteceu durante a confraternização de Natal. 107 municípios decretaram situação de emergência por causa dos temporais que atingiram o estado. Cerca de 9 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. Em Teófilo Otoni, o barranco de um cemitério desmoronou. Um caixão foi para perto de uma casa vizinha. E tem caixão lá inteirinho ali dentro, ó. Olha lá dentro pra você ver. Em Pouso Alegre, no sul de Minas, várias ruas ficaram inundadas e famílias ilhadas. Em Pedro Leopoldo, uma cratera se abriu nesta rua. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as chuvas vão continuar nos próximos dias em boa parte do estado. Principalmente quinta e sexta-feira para o sul e zona da Mata Mineira. Oeste e sul do estado com bastante chuva, principalmente na antevéspera do Réveillon. Já na faixa central do estado, pegando região metropolitana de Belo Horizonte, noroeste de Minas, central mineira, a tendência das típicas pancadas de verão. A Defesa Civil faz alertas à população. Nós pedimos aos motoristas que não trafeguem em locais de enxurradas e alagamentos. Pedimos também que as pessoas não desloquem a pé em áreas de enxurradas e alagamentos, porque também podem ser levadas pela força da água. Situação muito complicada lá em Minas, viu? Começou a chover hoje, durante a manhã, vários pontos do estado. Daqui a pouquinho a gente atualiza vocês a previsão do tempo aí para todo o Brasil, inclusive Minas Gerais. Enquanto isso, na região norte, a força das águas do Rio Amazonas tem causado estragos em Macapá. 3 casas de madeira foram destruídas por causa da força da água. Outras correm risco de desabar. As famílias afetadas estão abrigadas em uma escola. O desabamento das casas na orla de Macapá é um problema antigo e já foi registrado diversas vezes. Em 2008, o muro que protegia a região foi destruído pela força do Rio Amazonas. Desde então, o problema só piorou e a moradia no local já chegou, inclusive, a ser condenada pela Defesa Civil. Enquanto isso, lá no Espírito Santo, o número de pessoas desalojadas passa de 1.000. Fora as centenas de outras famílias que estão sem moradia ou em abrigo público. Tudo por causa das chuvas intensas desde o início da semana passada. E a previsão é de mais chuva. Vamos acompanhar. Porque se a gente fala só de pessoas desalojadas, eu vou pegar um único município pujante na agricultura aqui no estado do Espírito Santo, o município de São Mateus. Somente lá a gente está falando em torno de 1.300 pessoas desalojadas, fora os desabrigados. E já tivemos, infelizmente, a constatação de um falecimento em decorrência dessas chuvas. Com relação aos produtores rurais, é importante destacar o histórico um pouco antes dessa chuva, visto que vários municípios, especialmente na região sul do estado, nos meses de junho a setembro, decretaram situação de emergência por conta de seca. Já são meses que chove menos historicamente e tiveram índices praticamente irrisórios. E simplesmente de junho a setembro, uma seca terrível, pegando agora de outubro até agora, final de janeiro, chuvas intensas, onde essa situação de emergência apenas trocou o motivo
Mas, assim, é bastante preocupante a situação dos produtores rurais, que hoje a principal função deles é preocupar com a saúde, com as suas vidas, sua e de suas famílias. Destacar aqui a questão do leite. Por quê? Porque também devido a essas chuvas, ocorrem constantes quedas de energia, o que prejudica, né, tanto a qualidade quanto o abastecimento do leite. Só que também a gente pega a questão das folhosas, comprometendo não somente o abastecimento, pela impossibilidade de transporte dessas lavouras, né, transporte dessa produção, mas também comprometendo a qualidade. A gente ainda não pode falar na questão de risco de desabastecimento, porque o comércio ele está abastecido devido aos festejos de final de ano, mas isso é num curto prazo. Se a gente pegar as previsões onde as chuvas vão ocorrer acima da média até o mês de novembro, a partir desse mês, aí sim a gente pode ter uma preocupação com o desabastecimento, tanto de folhosas quanto também da questão do leite. E aí impacta diretamente no preço, tanto o produtor quanto o consumidor final. O Grupo Bandeirantes de Comunicação e a Central Única das Favelas lançaram uma campanha social para arrecadar alimentos, produtos de limpeza, roupas e calçados para os estados atingidos por enchentes. As doações serão entregues nas cidades mais atingidas de Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo. Equipes da CUFA já atuam desde a semana passada, o início do desastre, em apoio nesses municípios. Para doar pelo Pix com a chave de e-mail doações@cufa.org.br, está aqui embaixo o endereço para você doar via Pix, também pelo boleto bancário, cartão de crédito ou PicPay pelo site da CUFA, www.mãesdafavela.com.br/doar, www.mãesdafavela.com.br/doar. Faça sua parte, como vocês estão vendo, cenário desolador aí nas regiões atingidas pelas fortes chuvas e a CUFA, junto com o Grupo Bandeirantes, fazendo esse trabalho humanitário, levando aí solidariedade e também mantimento a essas pessoas atingidas. A gente mostrou agora as chuvas, né, em várias regiões do país. Mas, por outro lado, o baixo volume de água no Lago Guaíba, um dos cartões postais em Porto Alegre, tem preocupado a Prefeitura pelo risco de desabastecimento. Mais informações agora com o repórter da Band, Eduardo Carvalho. O Rio Grande do Sul vive mais uma estiagem, mais uma seca. No campo, a expectativa, aliás, a previsão é de uma quebra da safra de 30%, já que não tem chovido nas últimas semanas. E aqui em Porto Alegre, a preocupação é com o desabastecimento de água nas casas da Zona Sul. Deixa eu mostrar o estado do Guaíba nesse momento. Ele está bem recuado. Ontem nós estivemos aqui e ele estava nessa linha aqui. Inclusive o lixo ele fica exposto quando o Guaíba recua, só que de ontem para hoje ele já recuou ainda mais. Inclusive tem um banco de areia que se formou por ali que simplesmente não existia. Não é comum de estar ali. Está porque está muito seco por aqui e não tem chovido. Ontem tinha uma previsão de chuva, chegou a cair alguns milímetros de água, mas foi uma chuva isolada e por bem pouco tempo. Não mudou nada aqui o cenário do Guaíba, inclusive, como eu falei, ele está pior de ontem para hoje. Na véspera de Natal, alguns bairros da Zona Sul aqui de Porto Alegre ficaram sem água por algumas horas por conta dessa seca. E a preocupação agora é para as próximas semanas. Tem que voltar a chover com frequência, senão esse risco de desabastecimento no extremo sul aqui de Porto Alegre vai seguir para os próximos dias, para as próximas semanas. Inclusive ontem, o manancial, que é o ponto que capta a água aqui do Guaíba para abastecer esses bairros, ele estava com um nível de 4 centímetros. Isso é considerado muito baixo para essa época do ano. E como a gente pode ver, a situação no Guaíba, ela também é bem complicada, bem recuada por aqui. Tem muito lixo também, fica uma situação ruim para a Orla, que é um dos pontos mais visitados aqui de Porto Alegre, ainda mais no verão. O pessoal vem aqui para se exercitar e fica com essa imagem toda do lixo. Isso aqui costuma ser um cartão postal bem bonito da cidade, mas a principal preocupação mesmo é com o desabastecimento de água. Tudo isso vai depender agora da previsão do tempo. Porto Alegre tem expectativa de chuva para quarta-feira, mas novamente uma chuva isolada não deve dar conta de retomar o Guaíba para o seu nível normal. Vamos saber então a previsão do tempo para todo o Brasil. Ao vivo aqui com a gente, Karine Gama, da Clima Tempo. Oi, Cá, bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Tudo bem?
Tudo certo. Bom, cara, a gente está vendo o clima muito atípico. No sul, esse calorão, né? Com estiagem, perdas aí na produção, mas também temos chuvarada aí nas regiões sudeste, nordeste, mas tem um ponto muito interessante que preocupa o produtor rural, que são os granizos, né? Conta pra gente como é que tá essa situação aí, o que vocês estão monitorando? Ontem e também durante a segunda-feira, Pedro, tivemos chuva acompanhada por queda de granizo em alguns pontos do Brasil. E esse aqui veio direto lá de Santa Catarina pela Patrícia, a produtora que nos mostrou, além de vídeos, as imagens dos granizos e grandes granizos. E para hoje a gente segue em alerta para a nova condição de chuva acompanhada por granizo entre as áreas do norte do estado de Santa Catarina e boa parte do Paraná, ou em alerta máximo, essas áreas aqui em vermelho. Em atenção, desde grande parte do centro-leste catarinense, sudoeste do Paraná, sul de São Paulo, norte do Paraná e também o sul e oeste de Mato Grosso do Sul, também em atenção para a queda de granizo durante esta quarta-feira. Temos alguns sistemas meteorológicos atuando e isso influencia na condição da formação do granizo. E dentre eles está a presença de uma área de baixa pressão atmosférica próxima à costa do Rio Grande do Sul, até Santa Catarina e o Paraná. Mas o sistema influencia mais sobre Santa Catarina e o Paraná, Pedro. Exatamente sobre isso que eu ia perguntar, sobre as ZACs, né, que são as zonas de convergência do Atlântico Sul. Me corrige se eu estou errado, que eu estou aí aprendendo aos poucos meteorologia com você, Karine. Tá certinho, Pedro, certinho. Também nessa imagem a gente consegue observar a formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que ficará voltada, direcionada ao estado de São Paulo já a partir da noite de hoje. Então, temos o aumento da chuva sobre grande parte do sudeste brasileiro. No momento, chove em São Paulo por conta da passagem de uma frente fria. É uma chuva que se espalha desde o norte paulista, áreas também do Triângulo Mineiro, até toda a faixa leste do estado de São Paulo. Mas ao longo do dia, a chuva deve diminuir e aí retorna no período da noite com forte intensidade, já que teremos a formação das acas. E essas acas que vai deixar o tempo mais encoberto, com volumes altíssimos desde esta quarta-feira até pelo menos o sábado sobre as áreas do estado de São Paulo. Também devemos observar um aumento da chuva sobre o norte de Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso e em pontos de Minas Gerais. Enquanto isso, para hoje, devemos ter um tempo mais aberto no interior da Bahia, nas áreas do leste de Minas, o Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro. As temperaturas sobem rapidamente, o Rio de Janeiro deve ter máxima de 37 graus, porque eles estão na pré-frontal. A frente fria está sobre o estado de São Paulo e antes da frente fria chegar no Rio, os ventos ficam direcionados do quadrante norte e são ventos muito quentes. Por isso a temperatura fica muito alta durante essa quarta-feira na capital fluminense. Aqui em São Paulo não passa de 29 graus, 32 em Campo Grande, 27 lá em Porto Alegre e temperaturas acima dos 30 graus no norte e no nordeste brasileiro. E aí a gente observa pelos próximos dias, Pedro. Hoje, amanhã, sexta e sábado, ainda com muita chuva sobre o estado de São Paulo, centro-sul de Minas, também vai avançar para a região da Costa Verde, no estado do Rio de Janeiro, norte do estado de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e ainda boa parte de Mato Grosso. É uma chuva bem persistente que deve provocar áreas de alagamentos nos centros urbanos e também atrapalhar o andamento das atividades em campo nas áreas rurais. Sobre o estado do Paraná, a chuva vai começar a diminuir, não para totalmente, o norte do estado recebe um pouquinho mais de chuva, mas as áreas já da metade sul ficam com pancadinhas mais isoladas a partir de amanhã, bem como Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que não recebe nada de chuva. No nordeste brasileiro, a chuva está bem pontual, mais concentrada sobre os estados do Maranhão e do Piauí. Nas demais áreas, não deixa de chover totalmente, a influência dos ventos marítimos favorece essas pancadas de chuvas, mas são rápidas, bem passageiras. E na região norte, o destaque vai ainda para o estado do Pará, que tem registrado acumulados bem expressivos nas áreas do sudoeste e sul do Pará. Os volumes de chuva desde as últimas 72 horas se aproximaram dos 100 milímetros. São pancadas bem fortes, que vêm acompanhadas por trovoadas, mas intercaladas com períodos de muito calor. E aí toda aquela sensação de tempo abafado. Agora, o que a gente deve observar? Em relação ao aumento na umidade em solas, a tendência pelos próximos 7 dias
por conta da chuvarada. Então, uma boa recuperação de umidade desde do estado de Rondônia até o estado de São Paulo, até um aumento bastante significativo no oeste paulista, em torno de 20% de aumento de umidade. Agora, nas áreas mais claras do mapa, as áreas em amarelo, redução. E isso é válido para o estado da Bahia, norte de Minas, também um pouquinho do Piauí e o Rio Grande do Sul, onde a situação já é bastante complicada. Temos falta de umidade em solo, os produtores alegando a necessidade hídrica. Eu até trouxe aqui o relatório da Conab sobre a soja. Ele disse que o plantio tem um ritmo bem lento. Algumas áreas a lavoura está um pouquinho melhor, sendo que na maior parte do estado a situação é ruim. E a umidade em solo, olha, na região do centro-sul, bem extremo sul do Rio Grande do Sul, em torno de 30%, na fronteira oeste de 40%, nas áreas centrais também, ali próximo a Santa Maria, São Gabriel, com baixíssimas condições de umidade disponível nas primeiras camadas do solo, e no extremo norte do estado, onde a situação está um pouco melhor, varia de 40% até 60%. Também não é uma condição muito boa. O Rio Grande do Sul segue influenciado pela massa de ar seco. A chuva não fica direcionada até o estado gaúcho, ela segue concentrada agora pelos próximos dias entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, e devemos ter ainda dias muito quentes, muito ensolarados. O final de ano deve ser marcado por temperaturas próximas dos 38 graus no Rio Grande do Sul e nada de chuva. Quem for passar já o Ano Novo aqui sobre o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro deve enfrentar temporais e uma chuvarada muito frequente. Então estamos aí com uma gangorra. A precipitação não desce, fica concentrada nas áreas do Brasil Central e o Rio Grande do Sul está lá precisando de água, com uma falta de chuva que afeta muito as lavouras, não somente de soja, mas a produção o enchimento de grãos está muito lento, a gente não tem um bom desenvolvimento das lavouras e isso deve continuar ao longo das próximas semanas, Pedro. Mais um verão extremamente seco para o agricultor gaúcho. A gente acompanha todo esse movimento, né, das massas, a Karine fazendo essa leitura do que está acontecendo, porque é importante a gente frisar agora como é que vai ser esse começo de janeiro, né? A folha do calendário vai virar. E aí, janeiro, como é que fica para o nosso produtor, principalmente aí da região sul? Tô vendo já que está em estado de atenção a região sul, né, Karine? Exato, a região sul, Rio Grande do Sul, meio oeste de Santa Catarina e também o sudoeste do Paraná, em atenção e precisando de chuva. Esse mapa é de acordo com a Conab e ele já mostra uma condição hídrica boa e favorável ao desenvolvimento nas demais áreas do Brasil. Só que quando a gente avança para o começo de janeiro, a gente até vê um pouquinho de umidade retornando ao Rio Grande do Sul, mas são volumes de apenas 10 milímetros, então não vai mudar a situação. Já vimos um mapa anterior que está em atenção para as lavouras do Rio Grande do Sul e um pouquinho também do interior de Santa Catarina e do Paraná, e a condição deve ser ainda de pouquíssima chuva, de muito calor, de dias frequentes de céu claro, e quando as precipitações vêm, elas são bem irregulares, elas não chegam a todo o estado. Em contrapartida, as áreas do Brasil Central, tanto o Sudeste, Centro-Oeste, também o Nordeste e Norte do país, e até o estado do Paraná está numa situação favorável, com bom andamento das culturas, e a gente vê a persistência da chuva nestas áreas mais ao centro-norte do país. 60 milímetros previsto pelo comecinho de janeiro, desde as áreas do sul do Amazonas, o Acre, até o sudeste brasileiro, e até mesmo na região norte, a chuva deve aumentar um pouco na Bahia, nas áreas do interior da Bahia. O Matopiba deve ter ali cerca de 40 milímetros de chuva pelo comecinho do mês de janeiro, e é uma chuva melhor espalhada por todo o Matopiba. Então, o sul do Piauí, do Maranhão, o Tocantins e a Bahia, com uma condição também muito boa, muito favorável para o começo do ano. Só quem foge à regra é o Rio Grande do Sul. Infelizmente. Bom, vamos chegar à notícia ruim, né? Vamos falar do alerta favorável, a boa notícia da previsão do tempo para o produtor rural. Vem lá do sul, mas não é no Rio Grande do Sul, né, cara? Exato. E eu coloquei exatamente isso aí na região sul para mostrar que não é toda a região que está ruim. Lá, mais ao norte do estado do Paraná, destaquei o município de Colorado. O desenvolvimento da soja tem sido muito bom, ele está num andamento bastante excelente. A persistência da chuva é algo que os produtores aguardam e a gente deve observar isso pelos próximos dias e pelo próximo mês. Temos ainda volumes bem altos de chuva, passando ali dos seus 15 milímetros diários nessa virada do ano. Depois, na primeira semana do mês de janeiro também, a chuva deve diminuir por volta do dia 9 até o dia 20, então uma janela de cerca de 10 dias
com o tempo um pouco mais aberto, com o aumento da insolação e com o solo que vai ficar úmido, não deve impedir em nada a produção e o andamento das lavouras. E lá no final do mês de janeiro, a chuvarada deve retornar também para as áreas do norte do estado do Paraná. Pedro. E boa notícia, então, para os nossos produtores do Paraná, nosso estado aqui da região sul. Karine, muito obrigado pelas informações. Karine volta ao longo da semana trazendo informações da previsão do tempo e, claro, prestação de serviço para você, produtor rural. Bom dia para você, Cá. Até amanhã. Bom dia, até amanhã. Mudando de assunto, as vendas de espumantes neste ano devem ter crescimento de pelo menos 15% em comparação com 2021. E é nesta época do ano que a bebida ganha destaque e a preferência dos consumidores. Ronaldo é vitivinicultor há 4 anos no Distrito Federal. O vinhedo plantado na área de 3 hectares já tem rendido bons vinhos. Nós estamos produzindo, por enquanto, vinhos tranquilos, né, que são os vinhos brancos, rosés, tintos, né? O nosso equipamento para espumante acabou de chegar, então a partir do ano que vem a gente já vai estar produzindo espumante também. No Brasil, os tintos são os preferidos, seguindo o consumo mundial, vindo em seguida os brancos, os espumantes e depois os rosés. Segundo uma pesquisa realizada pela Cupom Válido, no Brasil, 69% do total de vinho consumido é nacional, contra 31% importado. Mais de 42% de todos esses importados são provenientes do Chile. Já os da Argentina e Portugal representam 16% e 15%. Mas no final do ano, quem ganha o destaque é o espumante, por ser mais refrescante e usado muito nos brindes. Ele é o mais procurado. O mercado se apresentou muito competitivo nesse final de ano. Nós temos uma queda interessante nos vinhos finos, tanto nacionais quanto importados, e um crescimento interessante nos espumantes. Como eu falei, o espumante Moscatel já é um campeão de vendas e vende cada vez mais. Então pode ter certeza que para os próximos anos, o carro-chefe da enologia brasileira, além dos vinhos de mesa, que é o que mais vende atualmente, os espumantes vão estar muito em voga e cada vez mais o brasileiro vai descobrir a qualidade do nosso produto, que é multipremiado no mundo inteiro. As vendas de vinho no final do ano chegam a aumentar entre 30% e 40%, mas nessa adega aqui em Brasília, no Distrito Federal, aumentou 100%. E para entender esse fenômeno, eu vou conversar agora com Halisson, que é sommelier aqui. Halisson, o que mais se vende aqui? Qual o tipo de espumante? O espumante nacional é o campeão de vendas, pelo bom custo-benefício, né? Pela qualidade que tem o nosso terroir, e pelo preço. Os preços variam entre 30 e 25 mil reais. Para o mercado de espumantes, o ano de 2022 deve encerrar com motivos de sobra para brindar. Com as confraternizações, Natal e Réveillon, as vendas deste ano devem ter crescimento de ao menos 15% em comparação com 2021. Ano passado, foram comercializados 21 milhões de litros da bebida. No ano de 2022, foi a primeira vez na história que o vinho espumante, ultrapassou o consumo do vinho fino vinífera. Então, isso é um marco para o setor brasileiro e destaca cada vez mais o espumante brasileiro. Vamos falar agora sobre saúde animal. Uma nova instrução normativa no Rio Grande do Sul altera a vigilância, a notificação, o tratamento de casos detectados de piolho em ovinos. Vamos aos detalhes. A Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado publicou no Diário Oficial desta terça-feira a nova medida que faz parte do Programa Estadual de Sanidade Ovina, o PROESO. O objetivo é controlar, erradicar e prevenir doenças que possam comprometer o rebanho da região, como a sarna e a piolheira. Antes, o tratamento preventivo era anual, obrigatório e precisava de comprovação de banho dos animais com nota fiscal. Agora, a vigilância, a notificação e o tratamento permanecem compulsórios. A infestação de piolhos em ovinos e caprinos são visíveis a olho nu e causam prejuízos como coceira intensa nos animais, perda de peso e diminuição da qualidade da lã e pele.
8 horas e 24 minutos, o Agromanhã fica por aqui. Continue você na programação do AgroMais e também do canal Terra Viva. Com imagens da capital paulista, manhã chuvosa desta quarta-feira, a gente encerra então a nossa edição de hoje, desejando a todos um excelente e produtivo dia. E amanhã a gente está de volta às 7 horas. E eu encontro vocês novamente aqui no Terra Viva a partir das 11h30 da manhã, às 11 da manhã, no programa Dia a Dia Rural. Até mais. Tchau, tchau.